Bem lembrado. Iniciando a gravação. Ok. Peraí, eu libero minha webcam aqui, peraí. Não tô conseguindo. Whatever, essa é a voz do além. Então, para quem foi no Workif, no último Workif que teve quando o mundo era mundo ainda, a gente fez uma apresentação da central de serviços. Apresentação bem básica, apresentando como que era, né, como que seria ele. Foi só uma proposta inicial para a gente ver quem estaria interessado ou não. A gente viu que estava bastante, a maioria ficou interessada. A partir de lá, a gente partiu para definir os serviços. Fizemos, acho que, 3 reuniões com todo mundo para fechar o catálogo de serviços, né, que esse sistema usa. E, enfim, a gente fez toda a configuração, fizemos alguns testes. E chegamos aqui no ponto agora que a central a gente acredita que está pronta para funcionamento. E o que acontece? Viemos mostrar aqui para vocês como que vai ser, como que é o cenário atual, né? O GLPI em comparação com a central de serviços, uma comparação rápida para a gente ver como que é hoje. E o que vai implicar isso na hora que for mudar para a central de serviços. O que pode acontecer, o que vai acontecer, né? A gente tem certeza que algumas coisas vão acontecer e outras coisas que podem acontecer. E pesar, né? Os prós e contras aí de fazer essa mudança nesse momento. Então, atualmente, a gente usa o GLPI. Quando eu digo a gente, eu estou incluindo os campi que também usam, que eu sei, ninguém usa outra ferramenta, que eu sei. Tem gente que não usa GLPI, não faz o controle de chamadas. Mas o GLPI, qual que são as características dele? Ele é um sistema independente, ou seja, a maior parte dos nossos servidores está no swap, dia após dia, e para abrir um chamado ele tem que acessar um outro site, que é um outro sistema. São as mesmas credenciais do swap, porém ele tem que acessar um outro lugar, né? O GLPI, do jeito que ele está configurado, sempre foi configurado, as solicitações nele são todas abertas. Ou seja, o usuário vai lá, digita um título e digita a descrição que quiser. A gente sabe que dá para configurar o GLPI para deixar serviços, né, fechados, criar um catálogo de serviços também. Mas foi assim que os usuários também foram acostumados, né, esse tempo todo. E a partir do momento quando a gente estava começando algumas discussões a respeito se ia para outro sistema ou não, se reconfigurava o GLPI todo, a gente ficou entre essa decisão. A gente tomou essa decisão. Ficou entre essas duas coisas. Ou se ficava no GLPI para ir reconfigurar ele todo, ou ia para a central de serviço. A gente decidiu que seria melhor a central de serviço. O GLPI, por estar configurado dessa forma, a gente não tem o controle de estatísticas de chamados, por exemplo. A gente não, se eu quero tirar. Ele tem um plugin de estatísticas, mas ele é mais muito raso, porque se eu quero tirar uma estatística de formatação de computador, por exemplo, como o serviço não é fechado, cada pessoa escreve de uma forma. Então não tem como, teria que sair pegando em milhares de chamados, sair pegando lá o que você lê o que acha que é a formatação de computador. Então é bem complicado nesse quesito. A gente tinha usado estatísticas só para ver quantos chamados foram abertos na reitoria em tal período, só para esse tipo de coisa, porque a gente não tem uma granularidade suficiente no GLPI. E por todas essas características, na minha opinião, ele dificulta o engajamento do usuário, porque ele tem que ir em outro sistema. Só o fato dele ter que abrir outro sistema, o usuário já cria uma dificuldade, né, para ele abrir o chamado. Ainda hoje, a gente passa por casos de pessoas que não querem abrir o chamado, caso lá falando da reitoria, né, que eles ligam e querem só que você atenda, ou às vezes é muito urgente, você atende, né, de supetão assim rápido e eles não abrem chamada depois, mesmo você pedindo. Cria esses probleminhas aí que podem ser acredito que podem ser evitados, vão ser evitados com a central de serviços do Swap. E aqui eu vou falar um pouco como que é a central de serviços. Ele é um módulo do Swap, então já está lá dentro do Swap, onde praticamente todos os servidores administrativos já estão utilizando o Swap, estão com ele aberto durante o dia. Então ele só vai dar um clique ali no menu esquerdo para acessar a central de serviços e abrir um chamado.
Ele funciona com catálogo de serviços. A central de serviços só funciona dessa forma. Então a gente fez as reuniões, definimos os serviços que cada campus vão atender, que a gente também tem esse nível de granularidade. A reitoria atende esses serviços e Várzea Grande vai atender esses outros tipos de serviços, etc. E com isso a gente consegue gerar algumas estatísticas. Ele não é um plugin igual do GLPI. Assim, o plugin do GLPI, se bem configurado o GLPI, você tira estatísticas assim, realmente tem muito mais estatísticas. A central de serviço também tem, mas não tantas quanto o GLPI poderia ter. Mas eu acredito que é o suficiente para a gente analisar chamadas que estão acontecendo corriqueiramente, para a gente saber se tem que tomar alguma outra medida, porque está acontecendo demais problema em tal setor ou no campus, etc. E isso facilita bastante o engajamento do usuário, né? Sendo que ele já está dentro do swap, ele vai ter só que acessar ali o módulo para fazer a abertura. Agora eu vou falar sobre as implicações para essa mudança para a central de serviços. Primeira coisa, vai ser uma mudança, assim, eu tenho pouco ponto de vista do campus, tenho mais o ponto de vista da reitoria, e só pensando lá, no prédio da reitoria, eu já sei que é um impacto muito grande mesmo. Porque a gente vai ter que orientar todos os usuários de como vai ser esse novo sistema, como que vai ser essa abertura de chamado, como que ele vai solicitar, ele não vai mais escrever, como que ele vai fazer, como que ele vai acessar os chamados que ele já abriu, como que ele vai acompanhar esse chamado. E isso demanda um esforço de trabalho de nós que fazemos essa interface direta com o usuário, que apesar de eu achar que é bem intuitivo a central de serviços do Swap, acho que eu até brinquei, não lembro com quem um dia desse que eu, sei lá, parece que estou me tornando cada vez mais usuário, porque eu estou conseguindo ter essa perspectiva de usuário na hora de usar um sistema. E, e com isso, eu consigo ver que ele é mais intuitivo que o GLP. Ele tem as coisas exatas que o usuário tem que escrever. Mas ainda assim, né, o usuário é usuário. Então, vai ter alguns problemas com isso. Vou falar mais para frente, mas a gente já fez vídeo de orientação de como fazer essa abertura de chamada e tudo mais. Também tem o manual em PDF. Mas isso é um grande esforço que vai variar também de local para local, né? Tem campos que vai ter mais problemas, tem outros que não. No pré-territorial eu tenho certeza que eu ia ter bastante empecilho com relação a isso. E um dos maiores impactos disso é que, nesse momento, a maioria do pessoal está de home office. E isso dificulta um pouco mais. Na minha experiência, estar pessoalmente lá, fisicamente na reitoria, é muito mais fácil. A pessoa liga com alguma, sei lá, não estou conseguindo abrir chamada aqui, como que faz? Desço 2 andares, subo um andar e para resolver. Resolve imediatamente ou por telefone. E com essa distância, vai criar-se um empecilho a mais. Mas pode ser visto também como um desafio de mostrar que, mesmo durante esse período de home office, é possível sim desempenhar um trabalho como esse, uma mudança drástica como essa. A gente pode mostrar que é isso. Como eu falei, é dificuldade e também a alta demanda, que temos tido também alta demanda de chamados por causa do home office. Por exemplo, na reitoria tem gente levando máquina para casa, isso gerou uma outra demanda. Cada vez assim vai mudando para alguma coisa o tipo da demanda. Então, no início teve muito acesso remoto, a gente teve que fazer bastante mesmo, e algumas coisas a gente tem contornado do jeito que dá, porque são situações que a gente não previa, né? Bastante do que está acontecendo a gente não tinha como prever. E a nossa estrutura estava configurada de uma forma que para o atendimento presencial. Então a gente estamos nos adaptando agora a esses atendimentos remotos. E isso seria uma outra adaptação, mudar o sistema nesse momento. E pode ser que isso acabe trazendo mais problemas do que solução. Como eu falei, para o usuário, ele precisa de algo da TI nesse momento, ele já sabe como abrir o chamado, pelo menos os que já fazem isso corriqueiramente, eles vão abrir chamado, vai perguntar para um colega como que abre o chamado lá, se não sabe, e vai resolver fácil.
e mudar isso tudo de repente agora, a gente foi algo que a gente pensou que para avaliar se isso vai valer a pena ou não vai valer a pena, porque também a TI pode, a percepção da TI ou dos campos aí, ou da reitoria pode ficar negativo, porque pode ser visto apenas do ponto de vista do usuário, ele vai ver, eu fazia isso aqui a vida toda dessa forma, porque logo agora, que eu já estou longe da reitoria, não tem um técnico ali para me ajudar na hora que eu preciso, exatamente na hora que eu preciso ali, lá na minha mesa e mostrar. Eles vão inventar de mudar isso aqui tudo, entendeu? A gente tem que ter esse outro ponto de vista também. A gente está aqui para servir o usuário lá, o servidor, para atender os problemas dele da melhor forma possível. E então a gente tem que ter esse ponto de vista também. Pode ser que isso crie mais problemas do que solução. Outra coisa é readequar o fluxo de trabalho. O atendimento de chamadas, eu acredito que vai ser a mesma coisa, mas utilizando a central de serviços, vai demandar um pouco mais de esforço das equipes de TI. Por quê? A central de serviços trabalha com catálogo de serviços. E cada campus, cada localidade vai ter o seu catálogo de serviços. Porém, isso não é fixo, né? A gente sabe que se de repente chega outro servidor, você pode atender um novo tipo de serviço. Se chega uma nova tecnologia no campus, sei lá, um campus que não tinha câmera e agora vai ter câmera, vai ter que fazer a gerência disso. Novos tipos de serviços vão ser criados. Então, constantemente, as equipes de TI vão ter que monitorar esses serviços. Se vai haver inclusão ou exclusão de serviços. Isso é um trabalho que tem que ser feito constante, porque na hora que o usuário vai abrir um chamado, aqueles serviços que estão disponíveis para a localidade, eles têm que estar atualizados. E isso é algo que a gente não fazia no GLPI, que a gente deixava a cargo do usuário para ele pedir o que quiser, mas na central de serviços a gente vai ter essa demanda. Outra coisa também que é importantíssima na central de serviços é a base de conhecimento, que para quem ainda não se familiarizou muito com a central de serviços, na hora que você vai fechar o chamado, você precisa anexar um artigo de solução daquele chamado da base de conhecimento. Então, para mim, esse é um dos pontos mais positivos da central de serviços do Swap, porque a central de serviços ela vai não só atender essa demanda de chamados, de resolução de chamados, gerência de chamados, mas também com a base de conhecimento, a gente vai ter um hub com todas as informações de solução de problemas para o IFMT como um todo. Então, cada vez que uma pessoa cadastra uma solução na base de conhecimento, isso pode ser consultado pelos outros técnicos de TI, que na hora que a gente passar, por exemplo, um problema muito que acontece, todo mundo sabe, né? A tela preta lá que o pessoal da RH normalmente usa, esse AppNet, dá muito problema, algumas vezes não é a mesma solução que funciona para uma máquina, funciona para outra, mas geralmente tem a mesma solução. De repente, uma pessoa que nunca teve que solucionar aquele problema, só vai na base de conhecimento, dá uma pesquisada, já vai achar o procedimento completo. Então, eu acho isso muito interessante para toda a TI do IFMT. Isso vai ficar lá compartilhado entre todas as equipes de TI. Então, é um trabalho que é um trabalho a mais, tem que cadastrar uma solução para serviços. Porém, no longo prazo, é um legado que vai ficar lá importantíssimo para a TI do Instituto como um todo. Mais para frente eu explico melhor como funciona essa base de conhecimento, quando que vai ser a gerência. E também eu fiz um vídeo só explicando como é a gerência e como funciona a base de conhecimento. Isso tudo implica uma abordagem diferente que a gente vai ter, né, com relação a esse fluxo de trabalho novo. A gente não só solucionar, né, não só ir lá solucionar o chamado, mas ter um pouco de visão estratégica para essas coisas, de manter os serviços em dia e também sempre cadastrar soluções devidas no base de conhecimento, né? Não só resolvi um problema e eu vou escrever lá que na solução que foi resolvido, algo do tipo assim, não. Cadastrar um passo a passo para que sempre com aquela ótica de que uma pessoa nova chegar aqui, ela vai conseguir resolver o problema vendo esse artigo que eu cadastrei. Foi com isso em mente que a gente lá na reitoria criou boa parte das soluções.
Acredito que não está tudo lá ainda na base de conhecimento, mas a grande maioria dos serviços estão atendidos lá já com soluções. Algumas a gente deu genérico, porque, por exemplo, formatação de computador, a gente sabe que tem N modelos de computadores no IFMT. E, por exemplo, só pegando como exemplo esse caso, foi feito um passo a passo de formatação genérica de máquina, né? Não nada específico, mas nada impede que as pessoas criem procedimentos específicos. Eu também acho que é interessante. E agora eu vou falar sobre como que vai se dar essa gerência da central de serviços. A gerência a gerência do módulo, assim como já funciona com os outros módulos do Swap, vai ser centralizada lá na reitoria. E desse módulo específico vai ficar a cargo da equipe de suporte do DSTI, que é composta que é a gigantesca equipe composta por eu e o Leonardo. E alguns estagiários que a gente tem, dois estagiários que a gente tem. A gerência vai ser para essas coisas. Por exemplo, inclusão e exclusão de serviços. Se, por exemplo, o Joacil lá em Varza Grande, ele vai ter novos serviços agora que ele vai ter que atender para o campus dele. Ele vai solicitar para a gente a inclusão desses serviços. A gente vai definir ainda, acho que vai ser por e-mail mesmo, esse tipo de solicitação não vai ser dentro do central de serviços. Só fazendo parênteses aqui, já que eu estou falando disso, a gente toma uma decisão também de não incluir, por agora, nossos serviços internos na central de serviços. Por quê? Por exemplo, quando tem alguma coisa na reitoria lá que eu preciso que, sei lá, o Clayton crie uma VLAN nova, mude a TR VLAN de um ponto lá, a gente decidiu não colocar esses serviços internos que a gente solicita para a própria equipe, porque a central de serviço swap ela não deixa a gente separar visualmente esses serviços dos outros serviços. Então a gente achou que ia confundir mais para o usuário na hora que ele fosse abrir um chamado, ia aparecer chamadas internas nossas também no meio daquilo. E pode ser que confundisse ele o usuário acabasse abrindo tipo de chamada errado. E também ficasse visualmente poluído. Por isso a gente decidiu não colocar esses internos. A gente ainda vai decidir que se dá para fazer de outra forma, se as solicitações vão seguir assim por e-mail. Mas acho que a priori a gente vai utilizar esse tipo de solicitação que vocês vão fazer para nós através de e-mail mesmo. Então, isso inclui também a inclusão e exclusão de atendentes, que a gente faz essa gerência também lá, né? Campus tal, quem que é o pessoal de TI lá que está fazendo suporte, coloca eles lá para eles conseguirem aparecer como para tratar os chamados daquele campus. Toda essa estrutura de árvore dos campos, dos campi e a reitoria já está pronta. Lembrando que a gente incluiu apenas os campi que preencheram uma planilha de serviços que a gente fez ano passado, que foi essas reuniões que eu já falei, que a gente fez umas 3 ou 4 reuniões para fechar esses serviços. Só quem marcou lá, que isso subentende-se que queria utilizar o módulo, a gente incluiu. Então, se tem alguém aqui de algum campus que não tá nem cadastrado lá na Central Service Swap, é por esse motivo, mas a gente pode, se tiver interesse, só informar a gente que a gente trabalha junto com a pessoa para fazer essa inclusão aí do campus e quais os serviços que vai incluir ou não. Como eu falei, inclusão de campo na central, exatamente o que eu acabei de falar. E a gente também, na reitoria, vai fazer essa curadoria da base de conhecimento. Por padrão, os técnicos de TI vão poder criar os artigos. Havia uma permissão na central de serviço que é assim, as pessoas poderiam criar, os técnicos poderiam criar o artigo, mas ele só ficaria publicado a partir do momento da aprovação ou minha do Leonardo ou de quem mais seja lá da DSTI que fosse aprovar. E isso é um problema porque muitas vezes, nos testes que a gente fez, eu vou atender um chamado, não tem aquela solução na base de conhecimento, não tem aquele artigo, e na hora que você fecha a chamada, você pode cadastrar esse artigo. Se não tiver, você pode cadastrar na hora de fechar o chamado. E isso seria um empecilho, porque o SLA está correndo do chamado,
Um exemplo, a pessoa vai cadastrar lá o artigo, não vai conseguir fechar a chamada na hora, porque o artigo precisa ser aprovado por alguém da reitoria. E isso pode até algum de nós lá aprovar, às vezes pode estar fazendo no final do dia, a gente vai ver só no outro dia, e aí já estourou seu SLA, né, que não vai ser bom para as estatísticas, o usuário vai aparecer para o usuário que o SLA estava estourado, já deveria ter sido atendido, não foi, etc. Então a gente já deu uma permissão para que todos os técnicos consigam incluir diretamente na base de conhecimento. Quem vê, que no final eu vou divulgar o vídeo, mas assim no vídeo eu friso que é importante o cadastro corretinho na base de conhecimento, como eu falei, um passo a passo, se possível com telas até do procedimento que foi feito, para que a base de conhecimento cumpra o seu propósito do que eu expliquei mais cedo, que é auxiliar todos, para que qualquer pessoa consiga executar um procedimento daquele, seguindo o artigo. Então, a gente vai tentar, na medida do possível, eu e o Leonardo, fazer essa curadoria da base de conhecimento, que é sempre estar lá de olho. Essa solução aqui, esse artigo tá legal, tá nos padrões, assim, que qualquer um consegue seguir. E se não, a gente entra em contato com quem fez o artigo para alterar, de repente a gente pode até ajudar, etc. A gente vai fazer esse trabalho. E outra coisa interessante que já tem acontecido, mesmo antes da gente começar a utilizar a central de serviços de fato, é que tem havido interesse de outros setores já na reitoria querendo utilizar a central de serviços para as demandas deles. Dois exemplos são, um é da Ascom, nossa Ascom está querendo utilizar para as demandas deles, né? Isso é possível, a gente criar uma lá no módulo mesmo, esqueci como que é denominado lá, mas assim, é uma outra área de serviço, exato, é isso. Uma outra área de serviço que vai atender só os serviços da Ascom. E também o CREAD agora estava querendo utilizar também. Aí eu digo eu e o Leonardo lá, faz esse trabalho junto com eles, de apresentar como que é o módulo, como que funciona, o que, que eles precisam para fornecer para a gente, né, de informação para a gente montar a estrutura para eles, como que vai ser o funcionamento e tudo mais. Pode ser que isso surja também em outros campi, à medida que vocês comecem a utilizar a central. Então, isso é algo que aí poderia fazer uma organização interna e o que precisar eu e o Leonardo ir auxiliando. Mas isso é algo que possivelmente vai acontecer, já está acontecendo na reitoria, antes mesmo da gente começar a utilizar o módulo. E isso aí acho que eu acabei de falar, né? Como que a gente vai definir o funcionamento da base de conhecimento. Todo mundo pode criar o artigo no momento, para não ter esse impacto de SLAs sendo estourados. A DSTI vai fazer a curadoria. E era isso que eu queria mostrar por agora, que eu queria mostrar para vocês, a gente queria mostrar para vocês o que implica, né, fazer essa mudança agora, como que vai ser esse fluxo de trabalho, como que vai ser essa gerência, como que vai ser essa dinâmica. Nosso objetivo era apresentar isso tudo para vocês e quem estiver, quem quiser fazer a utilização desse módulo e já tiver cadastrado lá, é claro, né, o campus e os serviços, tudo certinho, para avaliar se pode utilizar ou não. Já pode utilizar, assim, o módulo está lá, mas eu recomendo que se for, de fato, mudar para a central de serviços, ou quem não utiliza o sistema vai utilizar lá a central agora, que seja bem divulgado, né, no campus e tudo mais. A gente já tem o vídeo para o usuário, que é o que eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o que o Leonardo fez, é um passo a passo em PDF, que nem todo mundo gosta de assistir um vídeo, né, de procedimento, apesar de ser muito mais detalhado. Tem um PDF, depois a gente manda o link aí para vocês. Já tem um manual para o usuário, de como que ele vai fazer essa abertura de chamada, e a gerência dos chamados que ele já abriu e tudo mais. E também já foi feito um vídeo para os técnicos de TI, que é toda a dinâmica, como que o técnico de TI vai atender os chamados, como que é o SLA, o que dá para fazer, reclassificar chamado, pausar chamado, enfim, todos os detalhes já estão lá. Também tem o vídeo dos usuários e o vídeo da base de conhecimento. Então, a nossa proposta é essa, que vocês pesem, né, se vale a pena ou não utilizar essa central agora. A gente, pessoalmente, lá na reitoria, nós decidimos por não mudar agora, justamente por aqueles motivos.
que está tendo uma demanda muito alta, e a gente acredita que mudar isso agora, a gente vai trazer mais problema para o usuário do que solução. E isso não é legal, né? E também a nossa equipe vai ficar com a imagem mais negativa do que já é para frente os usuários lá, né? O usuário sempre vai querer o melhor serviço e vai sempre reclamar. Então, é da natureza do serviço que a gente presta. E é isso. Só queria mostrar isso aí. Aí agora, eu tinha planejado para abrir para vocês aí, para quem tiver algo para falar, opinião, perguntas, tá aberto. Aqui é o Daniel, do professor de informática aqui do Campo Diamantino, da tarde. Eu tenho uma pergunta, por exemplo. Isso aí já foi respondido ali para o nosso colega Maurício, e assim, isso vai funcionar para todo o IES, independente de campos, de onde está vindo. Né? Minha pergunta é, isso está sendo outorgado ou o campus, por exemplo, suponho que o campus já tem um sistema de OS local, já funcionando, já atendendo, essa mudança vai ser outorgada aos campos? Como é que é? Não entendi, Daniel. O finalzinho da sua pergunta eu não entendi. Vai ser o quê? Não, eu acho que isso vai ser obrigatório, por exemplo, que todos os campos passem para ser chamados pelo SWAP. Ah, não, de forma alguma. É totalmente opcional. Se você já utiliza o GLPI e quiser continuar no GLPI, não há problemas. A gente recomenda que seja utilizado central, né? Porque eu acredito que vai ser mais proveitoso para o usuário. Eles vão abrir mais chamadas, vai estar mais organizado e todo sistema, todo módulo, acho que como um todo, vai ser mais proveitoso também para todas as TIs. Mas de forma alguma é obrigatório, assim, os campi têm toda a sua autonomia para decidir o que utilizar e o que não utilizar. Complementando a fala do Marcel, a gente gera um padrão no IFMT, né? Utilizando o mesmo sistema. Hoje no GLPI, se não me engano, são 5 campos que usam, Marcel? Por aí, quem puder falar aí já também no chat aí, quem está utilizando, não temos nem metade dos campos que utilizam o GLPI. Tem aquele negócio de pesquisa, não tem? Tem, esse pulo aí mesmo. Lembrando que quando for implantada a central de serviço na reitoria, os chamados vão ter que ser abertos por ela daí pra gente, viu? Porque aí não tem como fugir. Ah, sim, é exato. Quando for pedir alguma coisa de swap, alguma coisa pra gente lá, né? Pra gente mesmo, aí teria que ser por lá. Diga, Mônica. Para solicitação e alteração, para qual e-mail a gente manda essas alterações? Você tem um documento padrão que a gente tem que preencher ou só dizendo as alterações e explicando? Ainda não temos, boa sugestão, a gente pode criar um padrãozinho lá, tipo uma ficha e tal, só para ir colocando se é de serviço, se é de técnico e tudo mais, para inclusão, né, no módulo. Mas vai ser por e-mail, pode ser o nosso e-mail lá do suporte, que tem o Leonardo, suporte@ifmt.edu.br. Vou escrever aqui no chat. Outra pergunta. O pessoal da comunicação falou alguma coisa da parte de projetor multimídia, porque nós estamos naquela discussão, você lembra que a gente conversou se projetor multimídia vai ficar em TI ou se vai ter uma área de serviços separados, porque eu tenho, no GLPI, eu poderia dizer que uns 30% dos chamados, quando o IF está funcionando, são problemas com cabo HDMI, projetor e som. Então, eu já tenho uma breve estatística que isso acontece muito. E lá o usuário botava no GLPI, eu só mandava do GLPI para quem cuidava disso, ou para o estagiário, quem estava responsável. Agora aqui eu não tenho essa opção. Como que vai ser trabalhada essa parte? A gente vai criar Porque eu até falei uma vez com o Rafael, você não poderia ficar lá naquele webconf. Sorriso tem um técnico audiovisual, mas a maioria dos campos não tem. A gente poderia criar aí os campos têm que dizer se eles têm interesse ou não, porque
quando coloca lá, você tem que atender também, né? Mas acaba sendo um problema de TI sempre. Aí eu deixo para os outros pensarem, né? Porque lá em WebConf só tem uma aba para WebConf só para um problema. Se a gente colocasse lá vídeo, áudio, vídeo e botasse daí o som, data show. Eu sei, Marcos, que não é TI, mas quem que atende? Nós temos que ter, então, na central de serviço uma área para isso, né, Marcos? Porque se data show não é TI, nós vamos ter que criar na central de serviço lá uma manutenção geral e criar uma área para data show, para som de auditório, para som de sala de aula. Isso daí, alguém já questionou vocês, além de mim? Porque eu sei que eu já fiz esse questionamento. Não, ainda não, Mônica. Tanto que lá na reitoria também, se deixar, a gente tudo que faz, mesmo tendo um cara lá para isso. Lá é bem complicado. Mas, o que a gente... Isso são serviços que a gente definitivamente tem que colocar. Isso me leva a outra coisa que é interessante falar. Esses serviços a gente fechou naquela catálogo de serviços, mas como a gente vê, ó, já estão serviços que não estão lá. Então a gente vai ter que fazer inclusão. E isso realmente são um tipo de serviço que tem que colocar o quanto antes, se for utilizar a central. O que a gente pensou em fazer na reitoria? Tem aquela aba só para conferências, a gente poderia mudar aquilo lá para audiovisual, alguma coisa do tipo. Vai continuar na área de serviços da TI. Por quê? Porque tem campos que atende, né? Não tem jeito. A gente lá mesmo na reitoria, o cara, quando não está lá, ele é a gente que atende. Então, teoricamente, não era nem para me chamado para isso, mas, por exemplo, se o cara não tiver mais uma pessoa responsável pelo audiovisual na reitoria, automaticamente vai cair lá de volta para a gente. Aí a gente vai ter que atender chamados propriamente disso. Hoje em dia, lá, quando o cara não está disponível, a gente atende ali, mesmo sem chamado. Só para... Tem que quebrar o galho lá do pessoal. Mas, poderia... Diga. Eu só gostaria de falar para os colegas que estão falando que não é do campus, não é da TI. Eu peguei todas as estatísticas de 2 anos da GLPI, mostrei para o meu diretor, bati o pé, e foi só assim que nós conseguimos um técnico audiovisual, gente. Porque se você ignorar e disser que é para mandar por e-mail e é problema de outro, e manda por e-mail 1 hora para na TI, 1 hora para com outra pessoa, você não tem estatística para dizer que você precisa de um profissional para aquilo. Então, eu tenho muito evento, eu tenho muito som, eu tenho muito data show com problema, eu preciso de uma pessoa para ajudar nisso. Senão, eventualmente, o que acontece? Você tem estagiário te ajudando, você tem outra pessoa da manutenção, mas quem controla é você, quem controla é a TI. Então, esse cargo não foi extinto, não, Maurício. Eu sei porque nós recebemos um audiovisual no início do ano agora. Então, nós temos que mostrar estatísticas. Eu acho que eu uso o GLPI não é porque eu gosto de ser burocrático, eu gosto de ter como comprovar quem que pediu o negócio para não cair o meu estagiário vai lá e atende. Conserta o negócio, o cara disse que não pediu, que estragou alguma coisa. Você tem que ter o demandante, você tem que ter estatística, você tem que ter esses dados. A gente ignora, porque para nós é mais fácil ignorar e dizer que não é TI, mas 1 hora passa por nós, a compra passa, a ajuda passa. Então, se não vai ser TI, nós temos que criar uma área e dizer quem vai cuidar. No meu caso, eu já resolvi meu problema. Eu mostrei estatística e disse que tinha uma falta de pessoal. Agora, se vocês ignorarem, não vão conseguir mostrar para os seus diretores. Eu sei que tem diretor que concorda e diretor que não concorda, mas é um jeito de bater o pé, né? Sim, entendi. A Camila deu uma sugestão de criar uma área de serviço, que seria, né, na central de serviço, multimeios, e lá colocar como atendentes. Quem tem pessoal de audiovisual, coloca lá que a pessoa de audiovisual vai atender os chamados lá, tudo que tiver lá no multimeios. E quem não, quem é o setor de TI do campus que atende, a gente coloca lá. É possível mesmo, Camila, é uma boa ideia. Para separar. Aí sim é possível tirar da área de serviço de TI. Se é isso que você quis dizer lá, eu acho que eu entendi isso, pelo menos. Entendeu? Mas esses serviços vão ser constantemente adicionados, tirados, principalmente no início, que a gente, mais que a gente planeja, quando na hora da produção que a gente descobre, né, as coisas que, faltou outra coisa aqui, coloca isso, tira isso. De repente esse serviço que está lá não é nem utilizado, e a gente pode ver isso nas estatísticas, e tira, entendeu?
Marcel, você podia mostrar a telinha para eles como é que tá? Beleza, tô lá aberto, eu vou compartilhar agora. Compartilhar conteúdo, tela. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Então, aqui, vindo na central de serviços, a gente vai abrir chamado. As 3 primeiras coisas que aparecem, que estão cadastradas, são as áreas de serviço. Aqui era o pessoal acho que Campus Cuiabá está utilizando já mesmo isso aqui, infraestrutura e serviços gerais. Mas tem um grande problema nisso aqui. O pessoal lá que cadastrou, entendeu? Assim, sem a orientação nossa e tudo mais. Então, o que aconteceu? Tem muito serviço lá, tem muito serviço que, assim, que extremamente detalhista, que foi algo que a gente pesou na hora de cadastrar os nossos. Tipo, não ser detalhista demais num serviço específico demais, mas também não ser genérico demais, achar o meio termo. Mas, assim, pelo que a gente viu aqui, deles cadastraram, assim, sem curadoria de ninguém. E tá, sei lá, para eles aparentemente tá funcionando. Mas acho que para o usuário não fica muito adequado. E isso aqui de compras de licitações, se eu não me engano, só a Pontes acho que estava utilizando isso aqui no teste ainda. Alguém falou alguma coisa. Marcelo, foi eu, Daniel. Eu não sei se, por exemplo, esse trabalho que eu fiz, pelo que eu vi, assim, esses tipos de serviço, né, olhando aqui dentro do papo já, tem bastante coisa como, por exemplo, falta de papel falta de sabonete líquido, essas coisas. Esse sistema, por exemplo, não permitiria, no ato de uma solicitação, mas peraí, tem um serviço que eu quero solicitar, mas não está ali na relação. O usuário poderia adicionar esse tipo de serviço, tipo on demand? No momento, né, você diz, no momento que deu falta do serviço, não, o usuário não consegue. Não tem, né? O usuário não consegue. E porque por isso que a gente tentou fazer o máximo de planejamento possível, de colher, né, esses serviços para cadastrar antes, por causa disso. Porque o usuário só consegue digitar livre na hora de abrir um chamado. Vou fazer o teste aqui. Na hora de abrir um chamado, na hora de fazer a descrição do que quer. Mas aqui ele vai ter que primeiramente escolher algo. O que eu quero? Eu quero que instale um monitor para mim. Aí aqui sim ele vai descrever. Falar o que ele quer fazer lá do monitor, assim, assado. Ele pode até abrir um chamado lá de um serviço que não é aquilo lá, por exemplo, monitor instalar, mas ele quer alguma outra coisa que não está aqui. Aí ele vai escrever aqui o que ele quer, vai ter nada a ver com o serviço. E ao técnico, ao ver isso, é possível, aí pode solicitar para a gente fazer a criação do serviço, criar um novo serviço. Aí, um chamado aberto, é possível ele reclassificar. O usuário abre chamado, às vezes, do serviço pedindo tal coisa, mas não é aquele serviço que ele abriu. A gente pode ir lá, reclassificar, existindo já o outro serviço correto. A gente vai lá em reclassificar e coloca na categoria de serviço correto. Mas, infelizmente, não dá para fazer on demand isso aí, do cadastro. Tá. Mas sempre é interessante. Eu acho que dá para orientar os usuários a colocar alguma coisa pelo menos similar ao serviço que está querendo, para facilitar alguma coisa. Do jeito que a gente criou aqui, ó, pessoal, não sei se todo mundo teve a oportunidade de já ver antes isso, dar uma olhada, mas tem as abinhas, antigamente acho que tinha mais abas aqui, a gente tentou condensar o máximo possível, mas é sempre bom, para quem for utilizar, pedir para o usuário usar essa telinha aqui, esse campo, que ele consegue pesquisar exatamente assim, com o que ele escrever, e vai estar lá. Isso é algo que a gente também tomou bastante cuidado na hora de cadastrar os serviços, que tem o nome do serviço e tem a descrição do serviço. Esses 2 campos lá, essas 2 linhas no swap, estão incluídas nessa busca aqui. Então, o que tiver escrito na descrição do serviço também ele vai buscar. Se eu escrever instalar aqui, tudo que tiver instalar vai aparecer. Se eu escrever alguma coisa de rede, tudo que tiver de rede, ele já vai aparecer aqui. Eu acho que é uma questão de aprendizado, né? Conforme os servidores forem usando o sistema, eles vão aprendendo como chamar, fazer o chamado, fazer o tipo de serviço certo. Acho que isso é uma questão de aprendizado. Tem gente que abre, tem muito chamado que já foi aberto já na central, desde antes quando nem tinha serviço direito cadastrado, o pessoal já estava abrindo chamado, porque o pessoal já teve casos que ele falou, abre chamado lá.
Aí só fala assim, né? Porque o pessoal já estava acostumado a ir no GLPI. Mas o pessoal vinha aqui, via central de serviço aqui no Swap, eu abria chamada, ninguém nunca falou para os que era para abrir aqui. Isso foi, aí tem lá chamada aberta lá, assim. Chamada, e como a gente não tá usando, nem foi atendido, né? Aí, a gente olha do GLPI. Mas depois eu reparei que tem. Ainda hoje tem gente abrindo a chamada lá. Rafael, o que você acha? Como que a gente vai fazer essa questão do quem vai utilizar ou não vai? Como que vai ser essa decisão por e-mail? Como assim? Não entendi. Se a gente apresentou agora pro pessoal. Tá Certo. pronto lá. Certo. Eles vão avaliar se vão querer utilizar ou não, mas e aí vai ser notificado por e-mail. Eles vão mandar por e-mail, a gente vai querer utilizar o módulo a partir de tal data. Como que a gente vai fazer essa dinâmica, será? Manda um ofício para cá, pedindo. Para quem ainda não está cadastrado, né? Quem já está cadastrado já pode usar. Mas de toda forma, eu vou mandar um ofício para todos os gabinetes, oficializando que a gente está com esse módulo implantado do Swap. E os campos que quiserem utilizar já podem utilizar. Daí eu vou escrever bem sucintamente no ofício o que o módulo faz, para que ele serve, só para dar uma noção, e aí eu já informo que já tem campo utilizando. Eu já posso até informar, inclusive, os campos que já estão utilizando, né? Já pego lá quem já está cadastrado no central de serviço, já informo, olha, campo tal já está utilizando. Caso o campus de vocês ainda não esteja nesse cadastro e queira utilizar o sistema, solicitar por ofício para a DSTI. E pronto. Entendi. Será que não era interessante mandar só para quem ia utilizar mesmo agora, por enquanto? Porque a gente não vai. Mas é importante avisar que o módulo foi implantado, né? Uhum. Nesse ofício, eu posso falar que a reitoria não vai utilizar por enquanto, por conta da pandemia. Mas quem já quiser utilizar, já pode utilizar. O nosso diretor já tinha até autorizado a usar faz uns 3, 4 meses atrás. O Iraécio falou agora que o pessoal já está abrindo chamados lá, para evitar esse problema de ter 2 logins em 2 locais diferentes. O pessoal não parece estar reclamando, mas nós vamos daí começar a orientar melhor. Esse foi o motivo principal da gente mudar para o central de serviço, né? Sim. Marcel, mostra o vídeo da TI lá. Tem como compartilhar aí o vídeo? Será que pega o som? Na hora que você escolher o compartilhamento, escolhe lá otimizar para vídeo. Aí ele mostra o som. Tá vendo minha tela? Tô. Onde que é aqui? Vai lá no Webex. Para esse compartilhamento e faz um novo. Ah, tá. Se você quiser já abrir o vídeo aí, você já executa ele direto da sua máquina. Mas vai dar para ser do YouTube também. Ah, eu ia abrir do YouTube. Pode ser também. Compartilhar conteúdo. Isso, aí lá em cima na caixinha tem lá otimizar para vídeo. Aí ele permite você mandar o áudio junto. Achou? Ah, aqui, otimizar para movimento e vídeo. Isso. Ao usuário. Vamos lá, vou abrir meu YouTube aqui. Já tá público, né, o vídeo? Eu não lembro se a gente colocou no nosso canal lá, mas no meu aqui tá privado. Eu acho que tá no nosso canal. Deixa eu conferir aqui. Ó, vou mostrar só de tape pra você. É bem longo, hein? Só fim de ver, né? Pega o do usuário, então, que é mais curto. Tá, vou pegar do usuário aqui. Vou fazer um teste, ver se tá saindo som, hein? Confirma aí. Não. Tá baixinho pra mim. Este vídeo tem como objetivo explicar como vai funcionar a Aí, requisição de serviços começou a sair através som. do módulo da central de serviços do SWAP. Nele será possível fazer a requisição de serviços de TI. A central de serviços é um módulo dentro do SWAP.
Portanto, o acesso será mais fácil, pois grande parte dos Tá baixo, não tá? servidores do IFMT Tá. acessam diariamente É melhor o pessoal ver na Os máquina, serviços disponíveis variam de campus para campus. que aqui tá no máximo. Beleza. Pessoal, aí tá. Vamos mandar no e-mail da lista TIC lá. Os 3 vídeos. O vídeo de TI, dos usuários e da base de conhecimento. Lá no vídeo, pessoal, vocês vão ter vai ter muito mais detalhe do que eu falei aqui hoje. E foi falado no arquivo. Vai estar bem detalhado mesmo como que vai ser para o pessoal TI, como que vai ser para o usuário abrir e como que vai ser o funcionamento da base de conhecimento. Fui fazendo tudo no vídeo lá, foi tudo roteirizado para ter o máximo de detalhes possível. O de TI é quase 10 minutos de duração. Pessoal, esse vídeo, o objetivo que a gente fez ele é para que vocês tenham um manual expresso ali, rápido, que já mostra na telinha do sistema como fazer. Se vocês precisarem de qualquer coisa, já tem lá no vídeo certinho. Você clica lá e já abre. E também tem o manual PDF. Isso. Vou jogar aqui no chat, só para vocês verem. Mas ó, quem tiver dúvida aí, pode mandar aí, pode comentar alguma coisa. Conta o que a gente tinha para falar aqui, já falamos. Eu acho que sua explicação foi tão boa que ninguém tem dúvida. Ah, é. Importante aí, ó. Inscreve no canal lá e dá like. Falaram aí no comentário. Pode falar, mano, que tô brincando. Eu falei até com a Camila, eu não sei se tem mais algum campus que usa catraca. É Sorriso, Campus São Vicente, Campus Cuiabá, mais algum que usa catraca de acesso. Nós vamos ter que botar ali no módulo também. Aí, É mesmo. aí eu vou mandar para você chamados genéricos e já eu tenho vídeos já de soluções para o meu software. Então, Que massa. eu já tenho para o meu problema, agora eu não sei o software que os outros utilizam. Aí eu mando já para você os links, tudo? Para central de Isso. Pode ser também, mano. Mas se você quiser cadastrar lá artigo também, você tá com permissão lá, normal. O que eu, num caso assim, que se eu tivesse uma solução com vídeo, eu ia criar lá o artigo, só falar assim, vídeo em anexo. Tá o vídeo lá em anexo, se couber né, também, né? Não sei se vai caber lá. Mas eu coloquei assim, tem solução lá que tá a gente já tinha um PDF pronto. E eu coloquei lá a solução em anexo. Graças a Deus, eu acho que eu não tenho permissão, não, tá? Como não? Eu tenho como criar novos itens lá, não novos itens, né? Para equipamento crachá. Não, eu vou ter que mandar um e-mail primeiro para você criar a parte. Não tem catraca aqui ainda. É mesmo, não tem nem divisão ali de Não tem. catraca. Seria equipamentos catraca. Eu ia pedir para botar junto com crachá. Pode ser, a gente põe crachás barra catraca. Eu acho que fica mais interessante. Mas aí eu Pode mando ser. para você as sugestões e para vocês analisarem. Combinado. E-mail, vai ter um mega e-mail. Eu só vou conversar com o Iraés e ver se ele lembra de mais algum problema. E aí, Leonardo, mais alguma coisa? E aí? O negócio é o seguinte. A central de serviço, como é uma plataforma para todo mundo utilizar, qualquer uma pessoa queira utilizar de alguma forma um sistema de chamado, se a pessoa quiser de outro setor, a gente vai ter que entrar em contato para explicar como funciona e o campus que quiser, faz de conta, biologia, quero que abra chamados pela biologia por lá. Vai ter que cuidar, administrar essa parte depois, igual a gente está fazendo lá na reitoria. E provavelmente vai aparecer mais gente quando eles começarem a usar, querendo do campus, de outros setores, de algum lá, querendo que utilize também.
Aí tem que fazer esse mapeamento correto, senão vai sair tudo cagado. Só isso. Por exemplo, a gente fez um trabalho aqui na Ascom da reitoria. A gente orientou eles como a gente procedeu em relação aos chamados DTI, que a gente fez reunião com todo mundo, conversou, chegou no consenso naquela lista de serviços e tal. A gente explicou para eles como foi a metodologia que a gente utilizou. E aí, pelo que a Ascom falou, as outras assessorias de comunicação dos campi também têm interesse nisso, para registrar, controlar o que está vindo de demanda, né? E aí a Ascom nossa aqui já iniciou esse trabalho de conversar com as assessorias dos campi para eles montarem uma lista de serviço única que atenda a todos. Pode ser que nem todos vão atender tudo, mas que seja uma lista padrão que todo mundo, por exemplo, publicar notícia no site que todo mundo tenha o mesmo serviço, entendeu? E aí eles construírem junto essa lista de serviço. Eles já estão fazendo esse trabalho. Então, para outras áreas também que queiram utilizar o módulo, vocês podem orientar eles a proceder dessa mesma forma. Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada e vocês não tiverem segurança em passar essa informação para eles, podem nos procurar aqui que o Marcelo Leonardo conversa com eles. Isso. A gente fez também esse mesmo trabalho com o CREAD agora, e eles estão nesse processo de coletar com todo o pessoal que faz parte do EAD aí, espalhado pelo estado, que tipo de serviços que vão ser cadastrados, demandas, como que vai ser, quem que vai gerenciar em tal lugar, etc, etc. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Veja um vídeo lá. Aí quem tiver dúvida, pode mandar lá, sempre pode mandar. Está sempre disponível. suporte@fmt.edu.br. A gente vai mandar por e-mail também os vídeos, o manual, tudinho. A gente vai mandar um e-mail, né? Mas assim, oficialzão da central, tá aqui a central, os vídeos e sei lá, que aí que isso é com ofício, né? A manifestação, mas é isso aí. Veja um vídeo lá, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Beleza. Então, encerramos a reunião por hoje. Alguém quer fazer mais alguma fala aí para o encerramento? Eu queria pedir uma ajuda, mas fora desse assunto. Eu só queria ver se o Rafael ou a Mônica ficassem para me dar um help aqui. Tá. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Eu fico sim. Leonardo, você está como host aí. Encerra a gravação, por gentileza. Tô indo nessa. Falou, pessoal. Obrigado aí pela participação.